assim que Kamala Harris celebrou seu aniversário de 60 anos no último domingo em 2 igrejas. E com ela estava Stevie Wonder cantando e tocando. Ao discursar, ela perguntou em que tipo de país os eleitores querem viver. What kind of country do we want to live in? A country of chaos, fear and hate, or a country of freedom, compassion and justice? No mesmo dia, Donald Trump esteve em uma lanchonete onde fritou batatas e interagiu com pessoas no local, incluindo uma brasileira. I'm looking for a job and I've always wanted to work at McDonald's. I never did. A lot of fun here, everybody. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news of it. I love it. Há 2 semanas da eleição presidencial, Kamala e Trump se concentraram em 5 dos 7 estados mais decisivos para chegar até a Casa Branca. Kamala passou o fim de semana na Geórgia, enquanto Trump esteve na Pensilvânia. Já na segunda-feira, a vice-presidente passou por Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, enquanto o republicano visitou a Carolina do Norte. Por isso, os candidatos reforçam as campanhas nesses estados, muitas vezes com o apoio de personalidades da política e até do cinema. Do lado republicano, o ator Dennis Quaid disse que Trump era o candidato favorito dele no século XXI. Do lado democrata, Kamala Harris chamou o ex-presidente Barack Obama para tentar ganhar o voto de homens negros, com quem ela tem menos popularidade. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a contagem regressiva para Kamala e Trump. Quais são os fatores mais importantes na reta final das campanhas e qual é a situação nos estados-chave e nos grupos eleitorais que vão definir o resultado? Eu converso com Maurício Moura, doutor em Economia e Gestão Política e professor na Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Terça-feira, 22 de outubro. Meu querido Maurício Moura, a gente já tem algumas urnas abertas em alguns estados e as pesquisas estão basicamente estagnadas. Diante desse cenário, que eleitores os 2 candidatos estão procurando? O que eles estão mirando? Bom, do lado do Donald Trump, está muito clara a estratégia da campanha deles, que é mirar justamente os eleitores e eleitoras dos subúrbios, né, dos estados críticos ali, né? Lembrando que nos Estados Unidos tem essa divisão geográfica entre as grandes cidades, os subúrbios, que são os cinturões das grandes cidades, e as cidades pequenas e médias, né? O Donald Trump sempre foi muito bem nas cidades pequenas e médias e os democratas vão muito bem nos centros urbanos. Então, a campanha do Trump está dedicando recurso, tempo de campanha, a agenda dele justamente nessas bordas e principalmente, né, na Pensilvânia, onde a campanha do Trump acredita ser crucial para ele, para a vitória, né? A Pensilvânia é importante porque, segundo analistas, é o estado que deve decidir essa eleição, ou um dos estados que deve decidir essa eleição. Ela tem sido um dos mais disputados. Em 2016, deu vitória a Trump e em 2020 a Joe Biden. A Pensilvânia, além de tudo, tem características peculiares que retratam bem o eleitorado americano. As cidades grandes tentam concentrar votos nos democratas e o interior é mais abraçado pelos republicanos. Do lado da campanha da Kamala Harris, elas têm mirado bastante o eleitorado jovem, que os números dela entre os eleitores jovens são piores do que o do Biden nessa altura em 2020. Ela tem mirado os eleitores afro-americanos masculinos, que também ela tem números que são aquém dos números que o Biden tinha na eleição anterior, e eles também estão brigando ainda pelo eleitorado latino, que o Trump avançou aí nas pesquisas nos últimos 8 anos, ele sempre melhorou aí no eleitorado latino. Na época do Barack Obama, o Partido Democrata acreditava que o eleitorado negro e hispânico sempre votaria maciçamente no Partido Democrata como votou no Obama. E o Donald Trump acabou com isso. E já começou comendo um pouco pelas beiras em 2016, quando ele ganhou da Hillary Clinton, e agora aumentou muito. Ele dobrou o apoio dele entre os negros, agora está em 14%. Mas entre os homens negros é 20%, é muito alto. Entre os hispânicos, ele tinha 28%, ele aumentou para 37%. 37% dos hispânicos votam em Donald Trump. Ou seja, essas 2 parcelas do eleitorado, que continuam votando majoritariamente no Partido Democrata, o apoio aos democratas está se erodindo nessas 2 parcelas. E por quê? Por razões de classe. Eles estão falando a mesma coisa que os brancos de classe média baixa,
que o problema é a economia. As duas campanhas estão com essas frentes aí, Natuza. Nessas frentes, quais são as maiores fragilidades da Kamala e do Trump? Eu entendo que uma fragilidade da Kamala é ela não perfazer o desempenho do Biden. Mas há alguma ideia, Maurício, do porquê ela não está conseguindo? E no caso do Trump, qual é o maior desafio, já que a Pensilvânia é o reduto-chave para ele? O que está faltando para ele lá? Na verdade, o maior desafio da campanha do Trump, e ele sempre foi um desafio, mas nesse ano tem sido um desafio ainda maior, é o eleitorado feminino, né? Justamente, a gente está vendo números bastante substantivos em relação à diferença de gênero de voto, né? A Kamala Harris lidera com diferenças no eleitorado feminino que nem mesmo a Hillary conseguiu, né? Então, a campanha do Trump agora, na reta final, quer tentar anestesiar um pouco ou melhorar um pouco, avançar um pouco no eleitorado feminino. O desempenho da Kamala Harris é melhor entre as mulheres, ela tem 14 pontos de vantagem, e o Donald Trump tem um desempenho melhor entre os homens, ele tem 16 pontos de vantagem em relação aos homens. Também é importante dizer que a campanha do Donald Trump também, que dentro desse eleitorado feminino, ele perdeu espaço nas mulheres que não têm curso superior, que ligou um pouco o alerta dele. Só para dar um número, Natuza, a essa altura, o Trump tinha, em 2016, 33 pontos percentuais na frente da Hillary Clinton, né, as mulheres sem curso superior. Em 2020, ele tinha 30 e agora as pesquisas estão dando 26, 27. Então, eles estão muito focados nisso. Do lado da vice-presidente, esse eleitorado afro-americano masculino é um problema para ela. É um problema porque muitos deles estão querendo, inclusive, votar no Trump em função de uma memória de prosperidade econômica nos anos do Trump. Isso a gente ouve bastante nas pesquisas qualitativas que eu tenho assistido, e também existe ainda uma memória negativa desse público com a carreira da Kamala Harris, que é uma carreira que foi construída na promotoria pública, né? Justamente uma instância que para os homens afro-americanos é bastante traumática, né? Para dizer o mínimo. Então, do lado do Trump são as mulheres, e do lado da Kamala esse grupo aí de eleitores masculinos afro-americanos, né? Por que na promotoria, a atuação dela na promotoria causa ou rememora esse trauma? Queria entender mais. Quando ela concorreu pela primeira vez à presidência da República nas primárias do Partido Democrata, foi colocado o estigma nela que ela, como promotora, condenava desproporcionalmente muito mais homens negros afro-americanos do que brancos. Então, ficou esse estigma de que tem um viés aí, que é um viés que obviamente não é só dela, é um viés que existe na sociedade americana como um todo, mas isso pregou nela, e obviamente a gente está vendo isso como mais um dos fatores de restrição a ela conseguir uma maior penetração nesse público, né? Espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com o Maurício. A eleição antecipada já começou. Eu queria que você nos contextualizasse um pouco como é que funciona aí nos Estados Unidos, por que alguns estados já começaram a abrir as urnas. E tem um dado interessante, que na Carolina do Norte, na Geórgia, a votação tem batido recorde. Eu queria entender contigo o que isso significa propriamente. Bom, só para dar um passo atrás, por que nos Estados Unidos é possível votar antes do dia da eleição? Primeiro que os Estados Unidos é uma das poucas democracias do mundo que o dia da eleição oficial é num dia útil. Não é feriado, não é domingo. 99% das democracias ou votam no domingo ou votam num feriado. Não é o caso dos Estados Unidos. E também os Estados Unidos é muito único porque cada estado define o seu método de votação. Então, alguns estados, para poder ampliar o leque de opções dos eleitores para votar, adotou duas medidas. Um é o voto pelo correio, e no voto pelo correio, em alguns estados, as cédulas são mandadas automaticamente para quem está registrado para votar. Outros estados você tem que solicitar. É o caso da Pensilvânia, por exemplo. E também existe uma possibilidade, que essa possibilidade está turbinando, aí, como você mencionou, a presença na Geórgia, por exemplo, de você ir fisicamente votar antes, em algumas datas que são abertas. Então, e o voto pelo correio e o voto antecipado, Natuza, eles ganharam muita força depois da pandemia, né? Lembrando que na pandemia quase metade dos votos saiu pelo correio, mas em 2022, que não tinha mais pandemia, essa cultura do voto antecipado e o voto pelo correio, ela se concretizou na democracia americana, né? Então, a gente tem que olhar, em primeiro lugar, olhar cada estado tem uma regra, e também cada estado depois vai ter uma regra de apuração também, mas as pessoas aqui têm essa opção de votar antes ou fisicamente ou pelo correio, porque o dia da votação é um dia útil
Então, os estados consideram que estão dando outras oportunidades, outras opções para os eleitores. Né? E essa corrida acima do esperado nesses 2 estados, na Carolina do Norte e na Geórgia, nos diz algo sobre a disputa? A Geórgia, ela aumentou muito a presença física, principalmente na região de Atlanta e na região de Savannah, que justamente foram as 2 regiões que foram fundamentais para a vitória do Biden, uma vitória apertada, famosos 11 mil votos de diferença, né? Uma vitória apertada. O que a gente está vendo agora na Geórgia, não só está se repetindo o volume de presença nesses 2 locais, são os locais muito democratas, como também aumentou o volume nos subúrbios. Então, a gente potencialmente tem na Geórgia potencialmente um recorde de votação, está se aproximando. O que tem 2 implicações, né? Torna o resultado muito imprevisível, porque os 2 locais onde os 2 lados têm força estão saindo para votar, e também posterga um pouco o resultado da Geórgia, que é um estado que costuma demorar e apura os votos pelo correio depois que terminou o resultado, costuma demorar uma semana. Então, essa presença vai criar ainda mais suspense. Por lá, republicanos e democratas travam uma queda de braço sobre como será a apuração dos votos em novembro. O centro da disputa é a Junta Eleitoral da Geórgia, formada em sua maioria por apoiadores declarados de Donald Trump. Em agosto, a junta determinou que qualquer autoridade eleitoral das cidades da Geórgia podia abrir investigação sobre a votação. E as autoridades podiam se recusar a certificar o resultado das urnas, mesmo sem provas, baseando-se apenas em suspeitas. A justiça derrubou a mudança nas regras. O juiz responsável disse que autoridades eleitorais não podem se recusar a certificar o resultado e precisam cumprir prazos previstos em lei. Agora, na Carolina do Norte, me impressiona, viu, Natuza, por um motivo muito forte. Eles acabaram de sofrer diversos estragos em função dos problemas aí naturais, né, das tempestades, né? E mesmo assim as pessoas estão antecipando e indo votar. Então, é importante dizer que a campanha democrata está muito otimista com a Carolina do Norte, apesar das pesquisas mostrarem empate técnico. E do lado republicano, eles vêm ganhando a Carolina do Norte desde 2012, né? A última vez que eles perderam na eleição presidencial foi em 2008 com Obama. E também é importante dizer que a Carolina do Norte, Natuza, deve ser uma das primeiras a soltar o resultado. Então, pode dar um sinal ou importante para Kamala Harris, que seria uma virada, né? Uma flipada de estado, ou mostrar a força do Donald Trump, dos republicanos nesse estado, né? Mas deve ser uma das primeiras a ser anunciada. Agora, quando você citou a Pensilvânia, você citou no sentido de a Pensilvânia ser uma espécie de joia da coroa para o Donald Trump. E eu sei que tem um elemento aí, um personagem que entrou nessa história. Eu não sei se ele tem a ver com isso, que é o Elon Musk. Queria que você explicasse o que está rolando por lá. Esse é um personagem bastante único, né? Ele está, de alguma maneira, primeiro está participando da campanha, né? Ele teve, inclusive, na própria Pensilvânia, um comício, fez discurso ao lado do Donald Trump. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America. Segundo que ele está colocando recurso, né, na campanha do Trump, através dos mecanismos legais disponíveis aqui nos Estados Unidos, e também está colocando recursos de maneiras que são pouco tradicionais, né, sorteando valores, enfim, a presença dele é uma presença bastante única, né, não tem nem histórico, ele nunca participou tão ativamente de uma campanha. É importante dizer também que do lado democrata eles estão levando o Mark Cuban, que é um bilionário, que é dono do Dallas Mavericks, que é um time de basquete da NBA. Então, esse é um elemento novo. Aí existe uma discussão jurídica se o que o Elon Musk está fazendo realmente pode se configurar numa compra de voto, quando ele coloca dinheiro para eleitores, para engajamento, para fazer porta a porta, enfim. Também na Pensilvânia, o bilionário Elon Musk distribuiu o segundo cheque de $1 milhão para uma eleitora. O empresário, que é um grande apoiador de Trump, prometeu pagar esse valor uma vez por dia para eleitores em estados-chave que aceitem assinar sua petição a favor do direito de andar armado e em defesa da liberdade de expressão. Só sei que é um elemento bastante único e bastante novo dessa campanha que a gente nunca tinha visto, né? Essa participação tão ativa do Elon Musk. E também há muita discussão que ele também está usando, e aí é mais especulação, que ele também está usando a plataforma dele, o X, né, o ex-Twitter, também de alguma maneira para colaborar, ou pelo menos não atrapalhar a campanha do Donald Trump. E quem são esses eleitores que o Musk tenta atrair por meio de sorteios, promessa de dinheiro, que o Trump quer conquistar?
tem dois alvos assim que são mais assim, que a gente publicamente a gente percebe que são mais óbvios. O primeiro é o eleitorado jovem, né? Que é um dos problemas da campanha do Donald Trump, principalmente as mulheres. Então ele tem uma pegada de dialogar com esse público jovem, claramente, né? E o segundo, por incrível que pareça, Natuza, focando muito no eleitorado latino, né? Que justamente é um eleitorado, principalmente os latinos sem curso superior, que vive bastante de fazer bico, de atividades informais. Então esse público é muito mais sensível a esse tipo de abordagem, né? Vamos ver se isso se mostra efetivo. Por enquanto, como você até mencionou no começo do programa, né? A gente vê um quadro incrivelmente estável do ponto de vista estatístico nos 7 estados chaves, né? Agora, Maurício, que outro estado você destaca? Você falou bastante da Carolina do Norte, que pode ser, a depender do resultado, uma novidade para os democratas, uma recuperação de terreno que havia sido conquistado só lá em 2008. Tem algum outro estado? Você também citou a Pensilvânia, você falou da Geórgia, que também está batendo recorde de votação, já que as urnas já estão abertas. Tem algum outro reduto que faça o seu olhar ficar mais atento? Eu queria comentar um pouco sobre o Arizona e aí puxar um comentário mais geral. Bom, o Arizona é um estado que os democratas ganharam nas últimas eleições, né? Mas é um estado que o Donald Trump avançou muito em função do eleitorado latino, eleitorado hispânico do Arizona, que claramente está atingindo percentuais até maiores do que ele tinha em 2020. E, obviamente, é um estado que a imigração é um tema, né? Mas o Arizona, ele agrega 2 pontos que são importantes. O primeiro é que ele é um estado que vai ter um referendo no mesmo dia da eleição americana sobre a questão do aborto, né? E isso tem costumado mobilizar bastante o eleitorado democrata, né? Agora, o que é mais interessante no Arizona, que também se aplica ao Michigan, ao Wisconsin e à Nevada, que no Arizona, o candidato democrata ao Senado está indo melhor que a Kamala Harris. No Michigan, a mesma coisa, a candidata ao Senado está indo melhor. Lembrando que todo mundo vota no mesmo dia, né? A candidata ao Senado em Michigan está indo melhor que a Kamala Harris. Então, a gente está olhando aí nesses estados eleitores que são bem raros, Natuza, que votam no Senado para um lado e na presidência para o outro. E eu acho que o Arizona pode ser um case desse. E tem outros estados que os candidatos ao Senado estão indo melhor que ela. Inclusive, estados que ela não é favorita a ganhar. Por exemplo, no Texas, o candidato ao Senado democrata pontua melhor, na Flórida a mesma coisa, e obviamente isso tem um elemento de rejeição à figura dela, que também é menos conhecida do que esses candidatos no âmbito estadual, mas também carrega a avaliação do governo Biden, né, que é uma avaliação negativa, né, Natuza? Eles têm mais reprovação do que aprovação, né? Mas é importante lembrar que isso é raro de acontecer. Em 2020, Natuza, só um estado teve um resultado diferente em termos partidários da eleição presidencial para a eleição de senador, que foi o estado do Maine, que a Susan Collins, do Partido Republicano, ganhou, e o Joe Biden, do Partido Democrata, venceu. A gente está falando de quantos estados em que os senadores estão melhores do que ela? Você tem de cabeça? Eu vou listar aqui os estados. É Ohio e Montana, que são 2 estados que os democratas estão defendendo no Senado, mas o Donald Trump deve ganhar. Flórida e Texas, que é a mesma coisa, né? E também no Michigan e no Arizona. Portanto, 6 estados em que os candidatos democratas ao Senado têm melhor performance do que a candidata à Casa Branca. Você citava, numa das suas respostas, sobre as dificuldades tanto da Kamala quanto do Trump em relação ao eleitor negro, ao eleitorado negro. A Kamala com mais dificuldade entre os homens negros e o Trump, claro, com mais dificuldade entre as mulheres e as mulheres negras, por óbvio. Mas esse eleitorado apresentou uma mudança ao longo das últimas eleições. Que mudança foi essa e como essa mudança pode mexer no jogo agora? O eleitorado afro-americano, Natuza, é muito particular, né? Até o Lyndon Johnson, em 64, o eleitorado afro-americano era republicano. Lembrando que os democratas eram as figuras conservadoras do sul dos Estados Unidos. Depois do Civil Rights, que foi assinado em 64, aí mudou radicalmente. Desde então, os afro-americanos votam massivamente nos democratas. E quando eu falo massivamente, eu estou falando de cada 10 votos, 8 votos são democratas, né? O ápice disso, e não só o percentual de quem vota, mas a presença, né? O ápice da presença afro-americana na disputa foi em 2008 com o Obama, onde teve o maior volume de eleitores afro-americanos comparecendo. Então agora, nesse momento, a vice-presidente Kamala Harris, ela sofre com 2 problemas. O primeiro é esse grupo aí de eleitores afro-americanos masculinos não querendo sair de casa para votar, o que realmente a campanha dela está tentando trabalhar
bastante esse grupo que votou já democrata, mas não quer sair de casa, então trabalhar essa mobilização. E tem um grupo, obviamente, que mudou de lado, né? Que esse é mais difícil de reconverter, que é o grupo que ficou decepcionado com a gestão da economia e, como eu falei para você no começo, né? Um grupo que também tem muita restrição em relação ao histórico da carreira dela, né? Então, esse é um grande desafio e eles estão trabalhando, assim, nesse momento, eles estão trabalhando muito a mobilização desses eleitores que potencialmente não estão entusiasmados a sair de casa para votar. Nossa, é muito impressionante aqui o dado, porque em 2020, quando o Biden se elege, ele consegue capturar 90% do eleitorado afro-americano. Agora, segundo uma pesquisa recente, ela estaria com 78%. Então, ela, de fato, está bem abaixo do desempenho dele, do Biden. Olha só que interessante, né? Ela está abaixo do desempenho dele nos afro-americanos masculinos, está abaixo do desempenho dele no eleitorado jovem, está abaixo do desempenho dele nos brancos acima de 50 anos, só que ela está compensando, ela tem o mesmo patamar que ele em alguns estados, né, chaves, por incrível que pareça, Natuza, com o eleitorado feminino, ela avançou em todos os segmentos femininos, com escolaridade, sem escolaridade, branco, afro-americano, asiático, latino, é impressionante os números dela no eleitorado feminino. E a proporção é muito alta? É a maioria do eleitorado? Ou, para perguntar diferente, porque eu sei que cada estado tem a sua própria lógica, o eleitorado feminino é um eleitorado que normalmente comparece bastante na eleição? Assim, estatisticamente é muito similar ao eleitorado masculino, não tem uma... Agora, alguns estados, o eleitorado feminino fez muita diferença, por exemplo, na Geórgia, na vitória do Biden em 2020, em Nevada, também na vitória do Biden apertada em 2020, e também no estado do Michigan, também, né, principalmente nas regiões metropolitanas ali do Michigan, de Detroit. Então, outros estados não fez tanta diferença. Você disse que está olhando bastante para as eleições para o Senado e que no mesmo dia da votação os americanos vão escolher também, vão definir as 34 cadeiras do Senado e as 435 cadeiras da Câmara. Qual é o peso, Maurício, dessas escolhas para a eleição presidencial? E quais são as expectativas para os republicanos e para os democratas, em termos de saldo final? Essas eleições são importantíssimas, né, Natuza? Tem, por exemplo, na Câmara 468 vagas, a gente está em disputa aí 435, né? E tem 20, na verdade são 23 eleições dessas 435 que realmente vão decidir para quem vai ter a maioria. Lembrando que a maioria agora na Câmara americana ela é muito pequena, os republicanos têm 5 cadeiras a mais e provavelmente quem tiver a maioria vai ter 5, 4, 6 cadeiras a mais, né? Então eu estou olhando essas 23 corridas, lembrando que é a eleição distrital, então é uma eleição majoritária nessa eleição de deputado. E é muito importante dizer que para os republicanos e para os democratas o cenário Casa Branca e Congresso é bem diferente. Se o Donald Trump for o vencedor, provavelmente o cenário mais provável é ele ter a maioria no Senado, que os republicanos são super favoritos, e ter a maioria na Câmara, porque o voto vai correlacionar. Se a Kamala Harris vencer, provavelmente ela não vai ter o Senado, ela eventualmente pode ter a Câmara, mas ela não vai ter o Senado, o que é muito ruim para ela. Lembrando que o Obama, quando não teve o Senado a favor, não conseguiu indicar, por exemplo, um juiz da Suprema Corte, né? Ou seja, a vida da Kamala, se eleita for no Senado, tende a ser mais difícil, ou pode ser mais difícil do que a vida do Trump, se for ele o eleito. Totalmente, porque, lembrando só para recapitular o mapa do Senado, hoje os democratas têm 51 a 49, Natuza, só que um dos senadores que era do grupo democrata, que era independente, mas era do grupo democrata, decidiu não se candidatar em West Virginia. Então já está 50-50, porque o republicano em West Virginia é muito favorito. E aí os democratas têm que defender 2 cadeiras, que são Ohio e Montana, aonde o Donald Trump vai ganhar. Então é praticamente impossível os democratas conseguirem manter o Senado e, como você falou, vai ser um problema sério para ela ter o Senado contra. Maurício Moura, como sempre, uma aula. Obrigada, Maurício. Obrigado a vocês. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.